Gabriel, teu cachorrinho, um bonitinho cachorrinho. O companheiro de aventura dele. O Wilson, deu certo de postar no YouTube? Então, ele falou assim que ele não conseguiu baixar do link. Aí depois ele falou que ia entrar em contato com você para ver se consegue de novo o vídeo, porque pelo link que foi enviado não tem o botão de baixar o vídeo. Aí ele não conseguiu. Ele mandou o link para mim, eu também não consegui baixar, mas eu consegui assistir, visualizar o vídeo, né? Aí eu enviei para Tá, a então o que que pessoa eu que vou tinha me pedido. fazer? Eu vou baixar ele e mando o download para ele, talvez, que é mais fácil. Pronto. Aí, obrigado pela ajuda, Wilson. Aí eu já mando eu estou baixando já, e aí durante a apresentação do Gabriel eu já mando para ele. Então esse vídeo, o pessoal, o Gabriel, fica no YouTube, depois no canal do laboratório. Aí se quiser passar para algum aluno, para fazer uma divulgação do seu trabalho, é uma coisa bacana. Então, bom dia a todos. Vou dar início a mais uma palestra aqui, mais um seminário. Hoje, grande satisfação de ter conosco aqui o professor Gabriel Luiz Cruz de Souza. Vou fazer uma breve apresentação. O Gabriel, ele sempre deixa claro, né, que ele é de Presidente Alves. Ele coloca até no Lattes dele, uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo. A gente brinca que é importante falar, né? Tem igual, já falei agora há pouco, tem um amigo nosso que é de Paraguaçu, eu sou de Paraguaçu, tem um amigo nosso que é de Avaré, o Gabriel é de Presidente Alves, essas cidades pequenas do interior, isso é importante a gente sempre lembrar. O Gabriel é um cara curioso, ele é professor de Universidade Federal, da Federal do Mato Grosso, e ele já fez a sua livre docência. Ele que gosta de estudar, e ele foi lá e já fez a sua livre docência pela Universidade Estadual de Campinas em 21. O Gabriel tem diversos estágios no exterior. Ele já fez pós-doutorado no Canadá, ele já fez um segundo nos Estados Unidos. O doutorado dele a graduação, mestrado, doutorado são todos pelo DQ UFSCar. Na área, o Gabriel ele fez um pequeno estágio em química analítica, daí despertou ele mais ainda o interesse dele continuar na físico-química e parte teórica. Então, o Gabriel, aí, ele começou já fazendo disciplinas desde a sua graduação, já trabalhando com física teórica, química teórica. Aí depois ele fez mestrado e doutorado também pela UFSCar, trabalhando nesses assuntos. O Gabriel já andou pelo Brasil, ele já foi professor da UFMT por alguns anos. Aí depois ele passou da UFAM, me desculpe, foi professor da UFAM por alguns anos. Aí depois ele foi para o UFMT, onde ele está até agora, mas ele tem processo já de transferência para a UFSCar. Então, o Gabriel é um cara que, ele já, como eu disse, passeou muito pelo mundo, trabalhando e levando a química e a física teórica. Então, diversos países, pelo nosso país também, né? E ele, na UFAM, é interessante que ele, pouco tempo que ele ficou lá, acho que 2 ou 3 anos, ele também orientou lá. Ele orientou, trabalhou com pesquisa. O Gabriel é pesquisador bolsista nível 2 do CNPq, tem uma vasta publicação, muitos artigos interessantes nessa área. Quem quiser, depois pode olhar. Vou até deixar aqui o link dele da plataforma da FAPESP para vocês, caso queiram olhar, que é interessante. Falei, ele não estava na FAPESP, ele não está na FAPESP agora, mas a partir do mês que vem ele já vai voltar de novo. Então, Gabriel, um prazer enorme, como eu disse, você é um grande amigo, um grande pesquisador, um grande profissional. Vou deixar a palavra para você. Se acontecer alguma coisa de travar, eu mando um WhatsApp, te ligo. Mas eu desligo aqui minha câmera e aí depois, sua apresentação, a gente abre para as perguntas da plateia, para as discussões, tá bom? Então, vou deixar aqui o meu áudio no mudo e desligar minha câmera e fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Tranquilo. Eu vou botar a apresentação aqui, compartilhando a tela. Vamos ver. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Tá tudo certo? Sim. Sim? Beleza. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? O Bruno, amigo de longa data, como ele falou, e quando ele me mandou a mensagem falando, olha, eu
estou responsável por uma disciplina aqui no programa de pós-graduação, que eu sou credenciado em Sorocaba, tal. Você não gostaria de dar um seminário, né? Porque eles têm uma disciplina que é assistência a seminários. Eu falei, olha, cara, pode me colocar aí, né? Se eu puder contribuir, eu fico muito feliz, tá? Então, eu agradeço pelo convite e espero que o que eu apresentar aqui sirva de algum modo para os alunos aí, para despertar o interesse, ou resolver alguma situação que vocês estão estudando, tá? Eu preparei aqui uma apresentação que está mais focada na questão de mostrar um pouco dessa questão da abordagem computacional aplicada ao estudo de problemas físicos e químicos, tá? De uma maneira mais básica. Então, um guia de apresentação geral seria o seguinte: eu vou começar falando, né, falando o que é essa abordagem computacional, né, apenas uma visão geral da questão, e logo depois eu vou dar alguns exemplos da utilização da abordagem computacional em sistemas físicos e químicos, tá? Eu preparei mais um compilado de sistemas químicos que foram estudados pelo grupo, tá? Pelo meu grupo de pesquisa, e apenas um sistema do ponto de vista da física atômica e molecular no final da apresentação, tá? Então, vão ser mais exemplos de utilização da abordagem computacional do ponto de vista da química computacional. Tudo bem? Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente pode fazer é por que realizar estudos computacionais, né? Qual que é a motivação para se aprender a utilizar as ferramentas das abordagens computacionais e por que utilizá-las, né? Então, ocorre que diversas situações a gente pode pensar como sendo de difícil realização de experimentos, ou até mesmo experimentos que sejam impossibilitados de serem realizados, né? Quer seja por questões inerentes aos sistemas ou inerentes à realização da medida em si, tá? De maneira que, se a gente lançar a mão da combinação entre computadores e teoria bem fundamentada, a gente pode, através de uma simulação, proporcionar a obtenção de resultados que podem servir tanto de forma preditiva, no caso da gente não poder realizar experimentos, tá? Como também de maneira auxiliar ou complementar de questões que são estudadas do ponto de vista experimental, tá? Ou seja, então, ou você utiliza a abordagem computacional de maneira a predizer, né? Olha, eu vou sondar propriedades aqui que eu não consigo obter através de experimentos, né? Então, eu estou utilizando aqui de simulação computacional para predizer essas propriedades. Ou então, eu posso utilizar as ferramentas da abordagem computacional de maneira auxiliar / complementar, né? Ou seja, eu tenho um estudo experimental e tem algumas questões que eu posso tentar responder utilizando-se ferramentas da abordagem computacional, tá? Quanto à química computacional, se a gente pegar a definição do Chris Kramer, a gente tem que a química computacional ela utiliza-se da simulação assistida por computadores como forma auxiliar na resolução de problemas práticos em química, tá? Ou seja, então, de maneira mais simples, a química computacional é uma ferramenta, tá, que pode assistir várias outras áreas da química. O que os especialistas que trabalham nessa área eles fazem, né? Então, basicamente, a gente pode pensar nesse tripé aqui. Existem pessoas que desenvolvem ou modificam pacotes computacionais, né, que são as ferramentas a serem utilizadas na abordagem computacional. Essas ou outras pessoas aplicam essas ferramentas no estudo de diferentes sistemas físicos ou químicos, fazem comparação dos resultados obtidos com resultados de propriedades obtidos experimentalmente, né, para estudar aí a precisão do desenvolvimento da modificação, e com isso pode-se melhorar essa modificação, o desenvolvimento, até que se tenha o estabelecimento de ferramentas confiáveis para serem utilizadas no estudo de questões em química ou em física,
tá? Durante os anos que eu tenho trabalhado com isso, eu já trabalhei com modificações em pacotes computacionais, mas ultimamente o grupo de pesquisa, a gente tem usado mais da aplicação, tá? No estudo de diferentes sistemas. Então, a gente já usa ferramentas que são bem estabelecidas para investigar aí processos associados a questões em diferentes sistemas físicos e químicos. Então, olha, do ponto de vista da química computacional ou da estrutura eletrônica associada à física atômica molecular, as ferramentas disponíveis para ser utilizadas são inúmeras, tá? Então, eu não vou colocar nenhuma equação aqui nessa apresentação, acho que isso não é o foco, tá? Mas, então, quando você vai atrás de aplicar a abordagem computacional para estudar diferentes sistemas, usualmente você tem que decidir na escolha de várias questões, né? Como, por exemplo, qual método você vai utilizar, né? Ou seja, existem diversos métodos baseados em mecânica molecular, semi-empíricos, os baseados em mecânica quântica, como Hartree-Fock, Mulder-Plesset, assim por diante. Se você quer estudar propriedades que são relacionadas a estados fundamentais ou eletronicamente excitados, assim por diante, tá? Outra questão esses métodos, eles estão implementados em diversos pacotes de software, tá? Então, você tem acesso a softwares que são comercialmente disponibilizados, né? Ou seja, você tem que pagar para ter a licença, outros são gratuitos, né? São livres de licença, tá? Então, você tem termos como software GROMACS, Gaussian, Games, MoPro, Mopac e assim por diante, tá? Além dos diversos programas que têm que ser desenvolvidos pelos diversos grupos que trabalham nisso para se estudar problemas específicos, tá? E você tem outros termos que também são usualmente utilizados e que você vai ter que lançar a mão de escolher, né? A depender do método ou do software que você vai utilizar, tá? Como, por exemplo, campos de força, funções de base, pseudopotenciais, funcionais, se você usa métodos baseados em teoria de densidade, funcional de densidade, modelos de solvatação e assim por diante. De maneira que o desafio, de uma forma geral, para quem trabalha com abordagem computacional, especialmente em química computacional, seria conseguir aí escolher de maneira a mais sensata possível o tipo de teoria, metodologia, o computador disponível que você tem para realizar os cálculos, a serem utilizados em um estudo computacional, tá? Então, como vai dar essa escolha? Vai depender do nível de exatidão que você precisa ter nos seus resultados, tá? Ou, melhor, no nível de precisão, tá? O quão preciso você precisa daquele resultado em relação ao que seria obtido através de experimentos, tá? E também ao tamanho do sistema que você vai estar trabalhando. Por exemplo, então, a gente tem sistemas que são pequenas moléculas, tá? Como, por exemplo, o metano, que você pode lançar a mão do emprego de métodos computacionais baseados em alto nível de teoria, que são mais custosos do ponto de vista de tempo computacional, tá? E em outros casos, você tem sistemas muito grandes onde você vai ter que utilizar um método com um nível de teoria um pouco menor, tá? Então, é sempre um jogo de equilíbrio aí, né? Você vai ter que definir a utilização de maneira bastante cuidadosa. Agora eu vou dar alguns exemplos da utilização da abordagem computacional que o grupo trabalhou, tá, nos últimos anos. Os exemplos que eu peguei aqui para citar, eles não são os mais atualizados, de maneira que eu vou apresentar aqui alguns trabalhos realizados por alunos do grupo que têm já 2 ou 3 anos, tá? Mas no final eu deixo lá uma lista mais atualizada e quem tiver interesse depois em trocar ideia sobre os trabalhos mais recentes do grupo, sinta-se à vontade de me contatar, tá? Então, o primeiro trabalho que eu vou dar exemplo aqui é o estudo que a gente fez acerca dos PFAS, né? O que são PFAS? PFAS são substâncias polifluoroalquiladas, né? Então, eles têm as estruturas, né, parecidas
com hidrocarbonetos, só que você tem, ao invés de ter ligação carbono-hidrogênio, né, você tem carbono-flúor, né? De maneira que, assim como os hidrocarbonetos, essas substâncias elas também podem formar diversos tipos de cadeia, tá? Com e sem ramificações. Então, existem diversos compostos pertencentes à classe dos PFAS. Tá? Dentre os mais utilizados, estão esses que têm a cadeia carbono-flúor e um grupamento SO3H, tá? Que são aí ácidos perfluorooctanosulfônicos, e também tem a COOH, né? O grupamento de ácidos carboxílicos aqui, tá? Que são os ácidos perfluorooctanoicos. Esses compostos eles são amplamente utilizados em diversas questões industriais, tá? Desde emprego em antiaderentes, né? Materiais antiaderentes utilizados em panelas, por exemplo, até em materiais de contenção de fogo, que são utilizados por bombeiros. Qual que é o problema dessas substâncias? Algum tempo atrás, foi amplamente noticiado que lá nos Estados Unidos houve uma contaminação pesada por essas substâncias devido ao uso indiscriminado dela e descarte em atividades industriais para o ambiente. Tá? Então, se a gente pesquisar no YouTube, olha, tem vários documentários, né, da CNN, das mídias grandes, né, do CDC, e até mesmo um documentário envolvendo artistas famosos sobre a questão da contaminação das águas em determinados locais dos Estados Unidos devido aos PFAS. Então, o que eu fiz? Né? Eu falei, olha, deixa eu ir para a literatura e ver o que tem estudado sobre esses compostos e a degradação dos mesmos. Né? Isso era 2019, eu estava nos Estados Unidos, e aí eu, vasculhando a literatura, eu encontrei um artigo que tinha acabado de sair em 2019, que os autores eles estudavam aí a degradação de uma série de compostos pertencentes a essa classe, majoritariamente do ponto de vista experimental e com uma pequena parte computacional no trabalho associado a estados fundamentais dos compostos. Tá? Qual que é a conclusão geral desse estudo? Bom, dentre os vários PFAS que eles estudaram, o PFBS e o PFOS, eles são muito difíceis de serem degradados. Tá? Aí, por outro lado, a gente encontrou na literatura que um outro PFAS, o PFOA, quando o pessoal estudou a fotólise dele em solução aquosa, foi encontrado que ele também é difícil de ser degradado, assim como o PFBS e o PFOS, porém, foi encontrado pelos autores que a degradação do PFOA foi aumentada consideravelmente com o uso de radiações combinadas. Tá? Então, eles colocavam duas fontes de radiação. Uma definida e setada em 254 nanômetros, que é o usual, né, nesses experimentos, e uma segunda setada em 185 nanômetros. Bom, aí, como a gente viu na literatura que existia apenas parte daquele estudo de 2019 atacando os estados fundamentais desses PFAS e nenhum estudo envolvendo a sondagem de estados eletronicamente excitados para esses compostos, a gente decidiu estudá-los. Tá? Quando eu digo a gente, esse trabalho é parte das atividades realizadas na dissertação do Antônio, tá? Que foi meu aluno de mestrado. Então, olha, nessa transparência aqui, nessa figura, a gente mostra aí qual que é o problema com relação à degradação do PFAS, né, do ponto de vista fundamental. Bom,
Como o próprio senso químico pode indicar, o problema são essas ligações carbono-flúor, né? Elas são altamente difíceis de serem quebradas. Então, quando a gente sonda, por exemplo, a entalpia de dissociação da ligação carbono-flúor para as diferentes ligações, a gente vê que é necessária uma quantidade de energia bastante considerável, né? Quando a gente faz a comparação desses valores com, por exemplo, um composto análogo a um PFAS, só que contendo ligações carbono e hidrogênio ao invés de carbono-flúor, a gente vê que, a depender da ligação, por exemplo, essas ligações terminais, no caso dos PFAS, você pode ter aí, a dependendo do método que você usa, uma ligação que é quase 100 kJ por mol, mais custosa do ponto de vista energético do que a ligação carbono e hidrogênio, tá? Como esses compostos estão em solução aquosa e eles são ácidos, a gente sondou aqui as formas aniônicas, tá? Porque a maior parte deles são encontradas na sua forma dissociada, tá? Então aqui a gente sondou as energias associadas à quebra dessa ligação carbono-flúor para as diferentes posições em diferentes compostos. Para sondar essas energias associadas à quebra de ligação, a gente fez um pequeno benchmark, tá, para um composto menor, tá, para a gente ter uma ideia se esses valores eles podem ser utilizados independente do método utilizado, empregado ou não, tá? E aí o que a gente observa? A gente observa que para os compostos, os PFAS, que contém esse grupamento hidrofílico aqui, SO3-, que para fins didáticos está SO2, O-, eles têm uma tendência nas energias, nas entalpias da ligação CF, distinta do composto PFOA, que ao invés do SO3-, tem o COO-, né? Sendo que essa diferença da tendência energética da quebra da ligação se dá majoritariamente nas ligações carbono-flúor próximas a esse grupamento, tá? De maneira que em ambos os compostos, a ligação do carbono terminal, o CF do carbono terminal, continua sendo a mais energeticamente custosa, tá? Quando a gente sonda os orbitais moleculares ocupados de maior energia, a gente consegue estabelecer aí uma racionalização do porquê dessa mudança na tendência, tá? De maneira que os compostos que têm o grupamento SO3-, eles apresentam um menor grau de deslocalização do HOMO, né, do orbital molecular ocupado de maior energia, tá? Enquanto que esse orbital, no caso do PFOA, ele está mais espalhado aos carbonos vizinhos do grupamento COO-. Mas até agora a gente não conseguiu sondar nada com relação à degradação em si, né? A gente sabe que as ligações carbono-flúor são extremamente difíceis de ser quebradas, mas apenas isso que a gente fez agora não proporciona a gente a ir além do que já foi feito naquela pequena parte computacional do trabalho de 2019. Então a gente seguiu no trabalho e foi sondar os estados eletronicamente excitados desses compostos, da série de compostos. De maneira que, o que a gente observou? Então aqui, olha, quando a gente analisa as energias de excitação verticais, tá? Para o PFBS e para o PFOS, ou seja, para as espécies que contêm o SO3-, a gente já enxerga que, olha, o primeiro estado excitado de cada uma das espécies, quer seja no método CAMB3LIP ou usando o método M062X, elas foram obtidas em energias consideravelmente altas, né? Ou seja, então aqui 7,23 eletronvolts, isso aqui para o PFBS e 7,21 eletronvolts para o PFOS, isso aqui está lá em ultravioleta de vácuo, né? Ou seja, então é muito custoso do ponto de vista energético.
E, além disso, a força de oscilador, que é esse valor aqui que está entre parênteses, ela é muito baixa, tá? De maneira que, mesmo que a gente tenha esse estado excitado, eletronicamente excitado aqui, sendo encontrado em 7.23, a probabilidade dele ser acessado é muito baixa, tá? A mesma coisa para o PFOS. O que acontece quando a gente vai para o estudo dos estados excitados da espécie que contém o COO-, né? O carboxilato? A gente tem uma diminuição sistemática em todos os estados eletronicamente excitados, tá? Então, agora, o primeiro estado eletronicamente excitado, em Cambia-3-LIP, que antes era 7.23, 7.21, foi para 5.84. O segundo, 5.97 eletronvolts, né? Embora o primeiro estado excitado ainda tenha uma força de oscilador associada a ele muito baixa, ou seja, ele é muito pouco provável de ser acessível, o segundo estado excitado já começa a ter uma força de oscilador maior, tá? E, além disso, quando a gente analisa os estados excitados mais acima, né, o terceiro, o quarto estado excitado, especialmente o quarto estado excitado, a gente vê que há um aumento considerável, quando se compara com o primeiro estado excitado e o segundo, na força de oscilador do mesmo, tá? Sendo que a energia de excitação associada a ele ainda é ligeiramente menor ao primeiro e ao segundo estado excitado do PFBS e do PFOS, tá? Ou seja, então isso aqui vai de acordo com o que foi observado pelo Giri e colaboradores naquele estudo de 2011, né? Que quando eu tenho apenas uma fonte de energia, uma fonte de luz, né? De radiação incidindo sobre o PFOA, eu não tenho muita degradação acontecendo. Agora, quando eu incido duas, né, sendo uma outra de muito maior energia, eu tenho a degradação, tá? E a gente observa aqui que para o PFOA, esses estados eletronicamente excitados de mais baixa energia, eles estão aí não mais no UV de vácuo, né? Já está no UVC, né? Então já começa a ser um pouco menos custoso para ser acessado. Quando a gente compara o que acontece na estrutura dos compostos, tá? Em relação a estrutura do estado fundamental com a estrutura relacionada ao primeiro estado excitado, o que a gente pode observar daqui? Para os compostos que têm o grupamento SO3-, quando o primeiro estado excitado é acessado, a gente tem a liberação desse grupamento SO3-, tá? Tanto para o PFBS quanto para o PFOS. Por outro lado, para o PFOA, a gente não tem a liberação do COO-, tá? Quando o primeiro estado excitado ele é acessado, tá? Por outro lado, como a gente sabe que é possível, através do controle do pH da solução onde essas espécies estão, se controlar, né, o quão dissociado vai estar esses ácidos, a gente decidiu sondar também o PFOA na sua forma protonada, tá? Então aqui eu tenho o PFOA com o hidrogênio ligado aqui ao oxigênio, tá? Então, quando a gente refez essa sondagem para o PFOA no seu estado protonado, o que a gente observa quando a gente compara as estruturas dos estados fundamental com as dos primeiros estados excitados? A gente observa que, para o primeiro estado excitado, eu tenho a energia necessária para acessar sendo praticamente a mesma, né? Não muda muito em termos de custo energético, e eu também não tenho a liberação do C dupla OH nesse caso aqui. Mas quando eu vou para segundo estado excitado, que é acessível, né, que tem uma força de oscilador considerável, ele tem uma indicação aí que pode ocorrer a liberação do radical OH, tá? Hidroxila. E a gente sabe que
radical hidroxila, ele é muito utilizado, né, para pessoal que faz degradação de materiais, né? Então, você gera ele através de diversos processos e ele, por ser altamente reativo, ele vai poder contribuir para que ocorra a degradação mais efetiva dos materiais, né? Então, o que a gente pode listar aqui como aprendizado desse estudo? Bom, a gente observou que o PFBS e o PFOS ele tem estados excitados energeticamente acessíveis apenas em alta energia, né, no UV de vácuo, o que está de acordo com o que foi observado experimentalmente, né? Eles são extremamente difíceis de ser degradados. O grupamento SO3-, né, o SO2O-, ele é liberado quando o primeiro estado excitado, singleto de ambos os compostos, é acessado. Além disso, os dois primeiros estados excitados, singletos do PFOA, foram encontrados em energias consideravelmente mais baixas em relação ao PFBS e o PFOS, né? Que está de acordo também com o que foi observado pelos autores, né? Que ele é difícil de ser degradado, mas um pouco menos, né? A taxa de degradação é um pouco maior com relação ao PFBS e PFOS. Além disso, o radical hidroxila pode ser gerado quando o PFOA protonado interage com a radiação de aproximadamente 7,98 eV, tá? Conforme sondado nesse nível de cálculo, por exemplo. Tá? E então, tal radical ele pode contribuir para uma degradação mais rápida do PFOA e de outros PFAS que são frequentemente encontrados junto com este composto em aplicações práticas, né? Ou seja, então a gente tem uma mistura desses compostos quando são utilizados em aplicações. Tá? Então, de repente, isso aí pode indicar um caminho para contribuir para uma degradação mais efetiva. Quem quiser saber mais, né, sobre esse trabalho que a gente fez, tem esse artigo aqui, que foi publicado na PCCP, tá? O Antônio, meu ex-aluno, é o primeiro autor, e eu sou o segundo. E de maneira que aqui eu apresentei somente uma parcela, aí, sem entrar em detalhes do que a gente fez. Como segundo exemplo, na aplicação da abordagem computacional em sistemas químicos, eu vou colocar aqui o estudo que a gente fez sobre os estados fundamentais e eletronicamente excitados dos compostos DIPs. Eu chamei DIPs aqui, tá? O que eu quero me referir a DIPs aqui como que? São compostos derivados de bipiridinas, tá? Então aqui a gente tem uma série desses compostos, tá? Existem alguns isômeros aí para esses DIPs, tá? De maneira que vários desses compostos, eles são associados a questões de contaminação do meio ambiente, tá? Por serem amplamente utilizados como herbicidas, tá? Tem herbicidas famosos que são derivados desses DIPs, como diquat, paraquat, cyperquat, dietanquat e assim por diante, tá? Vários deles já foram descontinuados, mas vários ainda estão sendo usados. E além do fato de que os DIPs por si só, não os compostos derivados deles, eles são subprodutos da queima de tabaco, tá? Então eles são lançados ao ar aí a partir dessas situações. De maneira que, em um trabalho anterior, o Rodrigo Mendes, que foi ex-aluno aqui do grupo, ele realizou aí uma investigação para explorar os estados fundamentais e eletronicamente excitados para o diquat, paraquat e alguns isômeros desses DIPs, tá? Nesse trabalho, o enfoque maior foi dado ao diquat paraquat, de maneira que, para essas duas espécies, foi realizada a investigação tanto em fase gasosa, quando eu falo fase gasosa, eu estou querendo dizer ausência de solvente no meio, quanto considerando o efeito do solvente no ambiente químico. Tá? Por outro lado, para esses isômeros dos DIPs que foram estudados, né, o 2,2', 2,3', 2,4', 3,3', 3,4', 4,4', foi investigado somente em fase gasosa, tá? Sem qualquer ambiente dissolvente. Posteriormente, esse meu outro aluno aqui, que foi aluno de mestrado, o José Luiz, ele decidiu investigar o que aconteceria com aquelas espécies do ponto de vista das propriedades dos estados fundamentais e eletronicamente excitados quando se tem o efeito da solvatação, mais precisamente água, tá?
Por quê? Porque, embora esses compostos eles sejam lançados no ar, muito possivelmente, ou muito provavelmente, eles vão sofrer lixiviação para corpos d'água, né, que contém água. Tá? Então, do ponto de vista prático, é muito mais racional a gente sondar essas propriedades, considerando a presença desse solvente, tá? Para tentar fazer uma racionalização aí em termos da estabilidade desses compostos e de possíveis maneiras de trabalhar com a degradação induzida por interação com radiação dos mesmos. Então, olha, aqui eu vou apresentar alguns resultados. Eu tenho aqui alguns isômeros, tá? As estruturas obtidas para as conformaçõ' trans e cis deles, né? No caso dos compostos que têm a possibilidade dessa isomeria, tá? 2,2' 2,3' e 3,3'. E o que a gente pode observar daqui? Quando a gente faz a comparação das energias relativas de um isômero para outro, né, de um trans com cis, a gente observa que quando a gente vai para a descrição do solvente água de uma maneira implícita, que a gente fala, tá? A gente tem que a energia relativa, ela abaixa, tá? Ou seja, então, aqui entre parênteses, a gente tem a energia relativa que foi calculada pelo Rodrigo lá em fase gasosa. A gente observa que, mesmo em fase gasosa, considerando a ausência de solvente, o trans ele era sempre mais estável, tá? Que o seu respectivo cis. Só que quando a gente considera o efeito solvente, a gente tem um abaixamento na diferença dessa energia relativa, tá? Ou seja, o trans ele continua sendo mais estável. Vamos pegar, por exemplo, 2,2', tá? O trans é mais estável, nesse caso aqui, do que o cis, tá? Só que teve um abaixamento, né? Em relação à energia relativa. Quando eu tinha a fase gasosa sendo descrita, né, eu tinha o cis sendo 6,24 quilocalorias por mol menos estável que o trans. Quando eu considero o ambiente dissolvente de maneira implícita, essa diferença na energia relativa decai para 3,2. Tá? Além disso, quando a gente considera o solvente de maneira implícita, o composto 3,3', né, o cis e o trans, a forma cis e trans, se tornam isoenergéticas, tá? Ou seja, então você tem eles sendo isoenergéticos. E além disso, a interconversão cis-trans, né, ou seja, a barreira aí de passagem de trans para cis, ela é consideravelmente diminuída para todos os compostos quando você tem a solvatação sendo considerada. Quando a gente vai para a descrição da solvatação de maneira combinada, ou seja, a gente tem tanto a utilização do modelo implícito, né, que você descreve aí a solvatação como sendo simplesmente um contínuo, bem como com a alocação de moléculas explícitas do solvente, no caso água, ao redor do composto. O que a gente observa? A gente observa que o 2,3' ele também vai se tornar isoenergético, tá? Então, anteriormente, a gente viu que na solvatação implícita, apenas o 3,3' ele tinha sido indicado como sendo isoenergético. O 2,3', com a solvatação implícita, a gente observou como ele sendo quase isoenergético. Quando a gente vai para o modelo combinado de solvatação, né, ele se torna realmente isoenergético, assim como o 3,3' já era. Além disso, as barreiras de interconversão entre trans e cis são diminuídas e também, né, com isso, a interconversão é mais facilitada e, interessantemente, nesse caso, o cis ele se torna ligeiramente mais estável do que o respectivo trans, tá? Por que isso ocorre? Quando a gente tem a solvatação explícita sendo colocada no cis, a gente tem a formação de interações de hidrogênio aqui, olha, entre as moléculas do solvente e
entre as moléculas do solvente, entre si, tá? E a molécula de solvente com a molécula do soluto, tá? Ou seja, então, essa maior estabilidade a gente consegue estabelecer como sendo proveniente dessa ocorrência da cadeia de interação de hidrogênio, tá? Com relação aos estados excitados, em fase gasosa, né, ou seja, sem solvente, a gente tinha observado que existiam estados energeticamente acessíveis, ou seja, com força de oscilador considerável, tá, para quase todos os compostos, para quase todos os isômeros, menos para o 4,4', tá? Cujas forças de osciladores eram consideravelmente mais baixas. Quando a gente considera o ambiente de solvatação, a gente tem que, agora, existem estados acessíveis em todos os isômeros estudados, tá? Sem que tenha ocorrido, no entanto, mudanças pronunciadas nos valores associados às energias de excitação, tá? Só que as forças de oscilador que estão associadas à fotoexcitação em si, à probabilidade de ocorrer essa transição eletrônica, elas aumentaram. Tá? Então, inclusive, o isômero 4,4', agora, quando se considera água, a gente tem a existência de estados eletronicamente excitados com força de oscilador bastante considerável. Quando a gente utiliza o modelo de solvatação combinado, né, a microsolvatação, a gente tem também a observação que todos os isômeros possuem estados acessíveis, tá? As energias associadas às excitações eletrônicas, elas foram observadas como sendo em excelente concordância com o modelo de solvatação implícita, e além disso, a fotoabsorção ela é aumentada, tá? Pois a gente tem o aumento no número de estados em diversos isômeros que têm a possibilidade de serem acessados. Quando a gente compara as estruturas obtidas, otimizadas para os primeiros estados excitados contra dos estados fundamentais, os respectivos estados fundamental, a gente não nota nenhuma grande diferença nas estruturas, tá? Isso indica que, olha, provavelmente a degradação induzida por luz, no caso desses compostos, ela não ocorre de maneira direta, né? Você não tem aí a fotólise ocorrendo de maneira relacionada diretamente ao alcance, né, de um estado puramente dissociativo, tá? Mas você pode ter, de repente, a degradação que se dá a partir da excitação que ocorre no estado excitado. Tá? Lembrando que essas excitações verticais estão relacionadas só com o primeiro passo aí, né? Mínimo para mínimo, na superfície de energia potencial. A partir daí para frente, a gente tem que lançar mão de métodos mais que vão dar melhores respostas quanto a isso, né? Que é métodos baseados em dinâmica quântica. Tá? Em suma, o que a gente aprendeu com esse estudo? Então, para os isômeros de DIPs, né, de bipiridinas, quando eles estão na presença de água, no caso dos estados fundamentais, a gente tem que a presença das interações de hidrogênio vai proporcionar aí, né, as conformações dos isômeros cis-trans como sendo isoenergéticos. Além disso, a interconversão de cis para trans, né, vai ser diminuída do ponto de vista do custo energético, né? A barreira para ser transposta aí, ela vai diminuir. Além disso, em termos de estados excitados, a gente tem que, quando em água, na comparação com os resultados em fase gasosa, a fotoabsorção ela vai ser aumentada para todos os isômeros estudados, e da comparação entre as estruturas obtidas para os estados eletronicamente excitados com os respectivas estruturas dos estados fundamentais, a decomposição ela vai ocorrer muito provavelmente a partir de uma reação que ocorre no estado excitado, ao invés de fotólise direta. Tá? Por fim, quem quiser saber mais sobre esse trabalho, tá? Eu coloquei só apenas algumas
alguns resultados aqui, discutir de maneira bem resumida. Tem esse artigo aqui que foi publicado em 2021, tá, no Journal of Molecular Liquids. O José Luiz é o primeiro autor, é quem fez as contas, né? E o segundo autor sou eu aí. Agora, só para terminar aqui, eu vou passar rapidamente por um exemplo de emprego que o nosso grupo faz para estudar aí sistemas do ponto de vista físico, utilizando a abordagem computacional. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre a questão do espalhamento elétrons-moléculas, tá? Elétron-molécula. Basicamente, o que é essa situação? A gente tem aqui um feixe de elétrons monoenergético, né, de uma certa energia, ele é colimado e incidido sobre um alvo que é a sua molécula, tá? Um alvo molecular. Após essa interação entre o elétron de incidência e a molécula, elétrons são espalhados em ângulos θ com relação ao eixo de incidência Z aqui. E esses elétrons eles são localizados aí, detectados a diversos ângulos, tá? Então você detecta esses elétrons que são espalhados em alguns ângulos, em diversos ângulos aí com relação ao eixo de incidência. O que pode acontecer de uma maneira geral nesse processo? Bom, o que pode acontecer, eu vou classificar em dois tipos de espalhamento, o elástico e o inelástico. O elástico, para mim, é simplesmente o fato de eu detectar o elétron aqui no detector e ele ter a mesma energia do elétron que foi incidido. Tá? Então, ou seja, ele interagiu com a molécula e o elétron que foi espalhado e detectado ele tem a mesma energia do elétron que foi incidido. Ou pode ocorrer o espalhamento inelástico. Tá? Então, nesse caso, o elétron ele interage com um alvo molecular, energia é trocada com a molécula e a gente detecta o elétron no detector espalhado, o elétron espalhado no detector com energia menor, tá? Devido à possibilidade dele ter causado excitações e até ionização, no caso de energia mais altas na molécula. Então, com isso, os parâmetros que a gente está preocupado em estudar nesse tipo de situação são as seções de choque. Basicamente, o que são as seções de choque que a gente vai focar aqui na apresentação? São as diferenciais e as integrais. E, além disso, eu vou focalizar só no espalhamento elástico. Então, eu estou preocupado somente na descrição dos elétrons que foram detectados lá e apresentam a mesma energia dos elétrons incididos. Né? Então, por exemplo, a seção de choque diferencial para o espalhamento elástico, quando a gente obtém ela vai te apresentar informações em relação a distribuição angular dos elétrons que são espalhados elasticamente. Tá? Então, você vai ter o valor da seção de choque em função do ângulo de espalhamento. Tá? Ou seja, então isso aí está relacionado com a probabilidade de você encontrar o elétron espalhado num certo ângulo em relação ao eixo de incidência e esse elétron ainda ter a energia igual à do elétron incidente. Isso aqui é interessante do ponto de vista físico, tá? Fornece bastante informação legal do ponto de vista fundamental, tá? Mas quando a gente quer sondar informações mais relacionadas a processos que podem acontecer na molécula em decorrência dessa interação elétron-molécula, é mais fácil a gente analisar as seções de choque integral, tá? Elástica aqui no caso. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Quando eu pego uma curva, um gráfico de seção de choque diferencial elástica e integro sobre toda a região angular, eu vou obter a área embaixo da curva. Então, para uma dada energia de incidência, eu tenho um valor que é correspondente a essa área embaixo da curva de seção de energia, de seção de choque diferencial elástica. Esse valor é um valor de seção de choque integral elástica para uma dada energia. Então, no caso da seção de choque integral elástica, a gente perde essa informação explicitamente quanto à dependência angular, né, a distribuição angular de espalhamento, mas agora a gente tem como verificar aqui o que acontece com a seção de choque em termos da energia de incidência do elétron. Tá? E por que isso é interessante para a gente? Nesse exemplo aqui, olha, existem algumas indicações aqui de estruturas ressonantes na interação elétron-alvo. Tá? Nesse exemplo que eu pus aqui,
um artigo de 2006 aí lá do grupo do professor Lee, ele estudou aí o espalhamento de elétron pelo radical de CF2, tá? Ou seja, então aqui, olha, ele indica aqui, a depender do método que é utilizado, que eu posso ter um processo ressonante em torno dessa energia aqui, olha, com esse método aqui, em torno de 1 ponto alguma coisa eletronvolts, nesse outro método, usando essa outra abordagem aqui, em torno de 1 eletronvolts. E por que é interessante a gente sondar isso do ponto de vista físico? Esses processos ressonantes, eles sendo dissociativos, eles podem levar a quebra de ligações da molécula, né? Ou seja, a dissociação da molécula por si só. Tá? Então, olha, eu vou apresentar rapidamente aqui, que eu acho que eu já estou estourando, se eu já não estourei o tempo, alguns resultados de seções de choque que a gente calculou para os isômeros de compostos com a fórmula molecular C2H6O2, tá? Mais especificamente o etileno glicol e o dimetilperóxido. Do ponto de vista das seções diferenciais elásticas, como eu falei, é interessante do ponto de vista fundamental para saber qual que é a predominância em termos das ondas parciais que a gente tem nas expansões que a gente usa para a função de onda e potenciais, tá? Mas do ponto de vista físico ou até químico, o mais interessante é olhar para a seção de choque integral elástica. Então, quando a gente compara os resultados obtidos aqui para o etileno glicol, que são esses resultados na linha preta contínua, com os obtidos por dimetilperóxido, que são os resultados aqui apresentados na linha vermelha tracejada, a gente observa que ambas as curvas, elas apontam aí a ocorrência de um processo ressonante aqui em torno de 10 eletronvolts, né? Quando a gente compara isso com resultados de seções de choque integral elástica, que a gente calculou previamente para moléculas que são de tamanho parecidos com o etileno glicol e o dimetilperóxido, e tem ligações químicas semelhantes, como é o caso do etanol e o dimetiléter, a gente sabe que, olha, essa ressonância, né, esse processo ressonante em torno de 10 eletronvolts, ele também era observado lá, tá? Só que o interessante nesse trabalho foi que a gente observou a indicação de um segundo processo ressonante aqui em torno de 5, 6 eletronvolts, só no caso do dimetilperóxido, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou e foi realizar o cálculo para o menor peróxido possível e ver se a gente observava uma ressonância nessa região energética também, né? Nessa região de energia. Então, a gente fez o cálculo para o peróxido de hidrogênio e também observou a existência de a indicação de um processo ressonante em torno da mesma energia de incidência do que aquela que a gente observou para o dimetilperóxido, tá? Ou seja, então, quando a gente faz a decomposição dessa seção de choque integral elástica, quando eu digo decomposição aqui, é simplesmente decompor em termos da contribuição de cada representação irredutível do ponto de vista de grupo pontual para as moléculas, a gente observa que, no caso do etileno glicol, a gente tem somente o máximo, o pico ali do processo ressonante sendo encontrado em 10 eletronvolts mesmo. Quando a gente vai para o dimetilperóxido e para o peróxido de hidrogênio, a gente encontra claramente que, em ambos os casos, como a gente considerou aqui a descrição de ambas as moléculas pelo mesmo grupo pontual, a ressonância encontrada em torno de 6 eletronvolts é proveniente da simetria aí, da representação irredutível do contínuo BU. Tá? Então, o que a gente aprendeu com esse estudo? Bom, o etileno glicol, ele apresentou o padrão de onda F, em termos lá das seções de choque diferenciais elásticas, tá? Enquanto que o dimetilperóxido apresentou o padrão de onda D nos resultados. Tá? Mas o mais interessante é que
há uma ressonância em torno de 10 electrovolts, tanto para o etileno glicol como para o dimetilperóxido. Né? Essa ressonância, como mostrado nos resultados, ela foi observada previamente no caso do etanol e do dimetiléter. E mais interessante, o DMP, o dimetilperóxido, ele exibiu uma ressonância adicional em torno de 5 eletronvolts, a qual foi atribuída à ligação simples aí ao oxigênio, tá? Sendo relacionada com a simetria BU. Quem quiser estudar um pouco mais sobre o que a gente fez aí, né, pode acessar esse artigo aqui, tá? Do Journal of Electron Spectroscopy Related Phenomena. Esse artigo é do Newton Araújo, é o primeiro autor, ele é meu aluno de mestrado, tá para defender, e o Temerson, ele foi meu aluno de iniciação científica, atualmente ele é mestrando na física da UFC, lá em Fortaleza. Tá? Por fim, eu tenho trabalhado com diversas outras coisas, e várias outras questões, tá? Desde espalhamento de elétrons, passando por estudo de compostos antioxidantes, tá? Para sondagem de mecanismo, desenvolvimento de métodos para sondar propriedades associadas a mecanismo, desenvolvimento de novos compostos, tá? Com atividade antioxidante potencializada, baseada em guia obtida através de abordagem computacional. Também tenho atuado com relação ao estudo de contaminantes emergentes e, do ponto de vista mais fundamental, com propriedades associadas à estrutura eletrônica de pequenos agregados moleculares. Tá? Então, aqui eu fiz apenas uma compilação. Tá? Novamente, eu agradeço o Bruno pelo convite, tá? pela oportunidade. Eu procurei dar uma visão geral do que a gente fez aqui. Novamente, eu digo, não está o mais atualizado na apresentação, mas eu acho que, para os fins que são propostos na disciplina aqui, eu espero que eu tenha conseguido ter êxito aí na apresentação. Tá? Então, eu agradeço a todos pela atenção e, se alguém tiver perguntas, eu ficarei feliz em responder. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel, pela excelente apresentação. Eu percebo que o Gabriel gosta de cachorro, né? Na apresentação ele tem um cachorrinho. Vou usar aqui. Vamos fazer algumas perguntas aqui. A plateia já tem pergunta. Acho que o Marcos foi primeiro. Marcos, fica à vontade, pode perguntar. Bom dia, professor Gabriel, tudo bem? Bom dia. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Muito interessante, né, e vasto, né, esse assunto aí relacionado à química computacional, né? A minha curiosidade, minha pergunta é com relação aos softwares que você apresentou no início da apresentação lá. A maioria são gratuitos. Não sei se também, daquela lista que você compartilhou conosco, se todos requerem a experiência de programação. Seria mais nesse sentido mesmo a minha pergunta. Beleza. Naquela lista lá, a gente tem vários softwares que são com licença livre, tá? São gratuitos, sim. É possível baixar sem problema algum, direto do site dos desenvolvedores, tá? Alguns, eles requerem que você assine uma licença de uso não comercial e envie para o desenvolvedor, tá? Mas existem vários softwares lá que são gratuitos, né? Por exemplo, entre os mais utilizados aí, né, o pessoal que trabalha com estrutura eletrônica, a gente tem o Games, tá? Que é muito utilizado, é gratuito. A gente tem o Orca, que é gratuito também. A gente tem o C4, que é gratuito, tá? Ou seja, então a gente tem diversas ferramentas que são possíveis, né? Porque às vezes a pessoa trabalha com experimentalista, né? E não quer, de repente, né? Ou mesmo a gente tem muito grupo teórico que tem utilizado somente software gratuito, tá? Então, tem bastante software gratuito, tem bastante ferramenta que dá para ser utilizada para se fazer trabalho nessa área aí, tá? Lógico, os softwares que são pagos, eles têm algumas vantagens, tá? Por exemplo, como ele é pago a assistência, né? A
problemas que você pode encontrar na utilização, isso é mais fácil de se ter, tá? Como eles são feitos para vender, né, para uso comercial, eles são um pouco mais otimizados do ponto de vista assim mesmo de lógica de programação, tal, mas os softwares gratuitos são excelentes, tá? E tem métodos, inclusive, por exemplo, eu uso EMLP CCSD, que é um método para calcular com precisão o potencial de ionização, que ele só está implementado no CIFOR, que é um software gratuito. Tá? Os outros não tem. Tá? E quanto à programação, assim, a maioria desses softwares, ninguém, a não ser os desenvolvedores, tá? Ninguém faz programação em cima dele para utilizar, não. Tá? Você pode só fazer o download e começar a seguir tutorial para aprender como usar, tá? Mas você aplica sem ter que ter conhecimento de programação. Tá? Assim, você vai ter que ter no tutorial, ele provavelmente vai te dar alguma ideia do que são os métodos que você pode empregar, o que você está querendo calcular ali, tá? Assim, é muito indicado ter um senso químico ou físico por trás, né, para usar, tá? Mas não precisa saber programação, não. Tá? Certo, e a maioria roda tanto no Linux quanto no Microsoft mesmo. Então, a maioria dos sites gratuitos são desenvolvidos só para Linux Microsoft, tá? Então, roda no Mac, roda no Linux, tá? Existem versões de alguns desses gratuitos, e existem versões dos que são comerciais, que são desenvolvidas para Windows também, tá? Então, por exemplo, dá para começar a brincar com eles assim, por exemplo, eu tenho um notebook que é o Windows, tá? Eu consigo baixar algum que vai atender aqui para o... Dá sim, tá? Tá bom então, professor. Muito obrigado, viu? Não. Gabriel, qual seria a configuração mínima hoje para começar? Cara, isso não tem configuração mínima, tá? É assim, isso vai depender muito do sistema que você vai querer estudar, tá? Do que você quer responder quanto ao sistema, tá? Porque isso aí vai te delimitar, olha, se eu quero responder uma questão, essa questão, eu tenho que usar esse método. Se eu quero responder essa questão com determinado nível de precisão, eu tenho que usar essa abordagem, que vai ficando cada vez mais custosa, tá? Ou se for responder de maneira qualitativa, sistema menor, qualitativo ou sistema menor, aí você consegue fazer com um computador com pouca... Você não precisa de um computador de alto desempenho, não. Tá? A gente tem trabalhos que a gente fez aqui que foi rodado completamente em notebook de uso doméstico. Tá? Então, assim, isso não é com os notebooks que a gente tem hoje, né? Acessíveis, isso não dificulta a gente a utilizar a química, a abordagem computacional, não, tá? Qual que são os centros hoje de nível nacional que podem ser usados para fazer os cálculos? Cara, tem... Os principais, pelo menos. Tem o né? Senapad, né, em Campinas. Eu não sei quais são os pacotes que estão disponíveis para todo mundo usar lá e quais são restritos, tá? Mas tem o Senapad, que se não me engano, você pode... Acho que o Renato aqui ele tem projeto ativo lá, você escreve um projeto, né, pedindo horas de máquina para usar lá e manda, e acho que se o pessoal aprovar, você tem como usar. Tem o Santos Dumont, né, que é um computador já para projetos que demandam cálculos de alto desempenho, né, lá no Rio de Janeiro. Né, então, a gente tem algumas opções, assim, nacionalmente. O Senapad e o Santos Dumont são uns dos mais conhecidos, assim. Legal. E acessibilidade, é acessível para a população, para os pesquisadores, né? Então, esse lance do projeto, porque Isso. eu tenho tido dificuldade em alguns momentos que falar é aberto para pesquisadores, alguns centros, por exemplo, para fazer
para fazer a caracterização de materiais. É aberto. Aí você chega lá, manda um projeto, o cara te nega por um motivo, um motivo um pouco mais estranho que o comum. Aí, como é que é isso? Como se acessa isso? Também tem essa burocracia ou não? Então, eu nunca usei os centros, nem o Senapad, nem o Santos Dumont, nenhum centro nacional aqui não, tá? A gente tem as máquinas, como eu sou teórico, meu laboratório é só computador. Então a gente tem máquina aqui e a gente tem acesso a alguns clusters, né, devido a colaborações, né, lá nos Estados Unidos ou até do governo canadense eu já usei, tá? Mas assim, o Renato, o professor Renato aqui, ele tem projeto ativo no Senapad, se não me engano ainda, e assim, parece que não é muito complicado o acesso, tá? Lógico, tem que ser escrito o processo, né? Delimitar lá o porquê que você precisa, né? Das horas de máquina para utilizar, qual que é o seu sistema, né? O porquê que você está pedindo. Tá? E aí eu acho que, assim, eu não tenho essa experiência prática em solicitar esse tipo de acesso, tá? Mas eu acho que não é muito complicado, tá? Eu não sei como é que está o acesso aos vários pacotes computacionais que eles têm, tá? Como eu falei, se não me engano, alguns deles, um exemplo dos mais usados lá, o acesso está restrito a algumas universidades, tá? Que foram adquiridas que contribuíram na aquisição da licença, tá? Mas assim, eu imagino que não seja tão difícil o acesso. O Leonardo Moraes, ele mandou aí contribuindo. Tá? Ele falou, o Senapad tem cada workstation, e cada workstation tem software específico. O Santos Dumont, você cria o espaço virtual e pode instalar os softwares. Aí, ó. Beleza. Só que o Santos Dumont, ele é mais voltado a projetos que demandam muito desempenho computacional, né? Se não me engano, se você mandar um projeto ordinário do ponto de vista usual para o Santos Dumont, parece que o pessoal não é muito esse o enfoque dele, tá? Legal, Gabriel, perguntando para o Gabriel agora. Bom, professor, bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida na questão das herbicidas, que você falou ali das bipiridinas, né? Se já teve algum trabalho, alguém do grupo já fez algum trabalho com compostos triazínicos. Eu pergunto porque eles têm uma estrutura parecida, né, com as bipiridinas e também são herbicidas, então já teve algum trabalho nessa área ou ainda não foi um ponto explorado? Certo. Excelente pergunta, nome muito bonito. É o seguinte, Gabriel, a gente está desenvolvendo um projeto, eu tenho um projeto universal em colaboração com o professor Fernando Vicentini da UFSCar Lagoa do Sino lá. Ele é experimentalista, né, e ele tem atacado esses triazínicos junto com umas outras classes de compostos do ponto de vista experimental, tá? Assim, eu não sei em que ponto estão os experimentos quanto aos triazínicos, tá? Mas do ponto de vista computacional, a gente já avançou bastante, tá? O Rodrigo Mendes, que foi o que começou a fazer esses cálculos, ele fez o mestrado aqui no grupo, né? Na realidade, eu fui co-orientador dele, o professor Renato foi o orientador, mas pelo fato dele estar sempre no laboratório, a gente criou, no meu laboratório, na minha sala, a gente criou um vínculo diário assim, bastante grande, então ele fez alguns trabalhos voltados ao que eu faço, tá? E aí ele fez mestrado aqui, foi fazer doutorado na USP São Carlos e agora está com um pós-doc que eu aprovei para desenvolver lá no Canadá, com um grupo de colaboradores lá, tá? Então eles já estão atacando esses compostos triazínicos e do ponto de vista computacional a gente está bem avançado, tá? Mas assim, do ponto de vista experimental, eu até ia marcar uma reunião com o professor Fernando Campanhã para a gente ver como é que está o andamento, tá? Eu mandei eu encaminhei um e-mail com os resultados para o professor Fernando ontem e eu acho que na próxima semana a gente vai marcar alguma reunião, tá? Mas assim,
existe uma infinidade de compostos que a gente tem a utilização nesse tipo de herbicida, né, ou mesmo de corante, né, contaminante que são contaminantes, né, e que a gente pode estudar a questão da degradação, né, tanto do ponto de vista experimental, por métodos físicos só, por métodos fisicoquímicos, envolvendo ou não o emprego de radiação, né, induzido por radiação em catalisador, etc. Tá? E do ponto de vista teórico, para tentar fazer essa associação com o que ocorre ali, né, do ponto de vista fisicoquímico fundamental. Tá? Então, tem bastante coisa, tá, para fazer. Entendi. Tranquilo. Obrigado, professor. Ô, Gabriel, para você ter uma noção, Busato, a gente está tentando. Eu comecei com o Gabriel não faz muito tempo, a gente tem um trabalho publicado que a gente está, por exemplo, quanto de energia você tem que dar para uma molécula para oxidar ela, como ela chega no perfil do eletrodo, ou reduzir ela. Por exemplo, essa é uma intenção de começar a fazer alguma coisa que o Gabriel a gente fez com uma molécula só, mas a gente está pensando em fazer para outras, aí fazer um estudo em paralelo mostrar, fazer, por exemplo, todo o estudo eletroquímico, caracterização eletroquímica e depois tentar entender como acontece a oxidação, porque quando acontece a oxidação do composto, ele não é só a oxidação, o perder elétron, ele muda a conformação da molécula. Aí fazer os cálculos, então isso é legal, Gabriel. Se você quiser falar com o professor Gabriel também, a hora que você quiser, para tentar complementar o estudo, fazer, o Gabriel sempre é aberto para vocês entenderem o que dá para se fazer. Trabalha com composto, você pode oxidar ele, e você pode, ele falou, degradação com luz, então é esse tipo de coisa. O Gabriel, o estudo dele, ele tem o dele mesmo, mas ele também pode fazer essas parcerias de complemento, tentar entender isso, abre caminhos para não só ficar na parte teórica, né, que a gente sempre conversava com o Gabriel sobre isso, que a teoria às vezes está tão distante da gente com o cálculo, mas esse começa a chegar próximo. Por exemplo, o que a gente estudou era, por exemplo, como a molécula fica solvatada com água. Sem água, ela fica de um jeito no vácuo. Se você coloca água, já tem uma mudança de conformação. Esse foi o primeiro estudo que a gente fez. Então, para vocês entenderem, quem está assistindo, que dá para... os cálculos são complexos, a parte física e química não é uma coisa trivial, não é, mas ela não está tão longe, igual o Gabriel falou, se tem um limiar, o cara tem um entendimento de física e de química, se sentar com uma pessoa de teórica, ela começa a expandir o trabalho dele, ele vai ter uma parte mais aplicada e a nossa vai ficar com um lado mais de tentar entender o que acontece na parte realmente teórica para entender o mecanismo, né, que está acontecendo com moléculas, íons, isso é super válido. Do Gabriel Busato, se quiser depois falar com o Gabriel, isso é bacana você fazer com ele, ele é um cara muito aberto. Cara, estou à disposição. Né? O Bruno, a gente começou essas colaborações e a ideia é ampliar, né? Fazer sempre aí, né? Porque sempre a abordagem computacional, ela justamente, eu acho que o mais interessante dela, né, para um grupo que trabalha com experimentos, é ter ela como uma ferramenta ali auxiliar para responder algumas questões, tá? Para poder predizer, né, em situações que a gente não consegue fazer, ou é mais fácil, menos custoso, não sei, né, do ponto de vista mesmo financeiro, né, porque a gente sabe que um laboratório experimental ele é muito, 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 muito caro, né, de se tocar, de se operar, né? E a gente ali no cálculo, tendo as ferramentas já é algo mais tranquilo, né? Então a gente pode sondar antes para tentar dar uma ideia, né, do norte. Ele falou, olha, não, pode mandar bala nessa questão que você vai tentar experimentalmente, ou não adianta nem tentar, que talvez isso aqui já defina que não é por aí. Tá? Então, assim, cara, eu tô sempre aberto aí para parcerias. Eu costumo dizer que eu sou muito, do ponto de vista científico, eu sou bastante prolífico, promíscuo, não sei, tá? Eu trabalhei com espalhamento de elétrons na graduação, mestrado, doutorado lá com o professor Lee, mas depois hoje que eu menos faço, quase, eu acho que eu não vou ter mais nenhum aluno trabalhando com espalhamento de elétrons, tá? Então, essa questão de trabalhar em conjunto com pesquisadores experimentalistas, para mim, é muito, muito, muito interessante, tá? Estou sempre aberto. Legal. Bruna? Primeiramente, gostaria de parabenizar o Gabriel pela excelente apresentação, pelo trabalho. E a minha pergunta seria a respeito da sua experiência internacional. Se lá a infraestrutura que você encontrou é muito diferente da obtida aqui. E também, qual a maior
dificuldade que você considera nos dias atuais para estar aplicando essa abordagem computacional, se é que existe alguma. Beleza, obrigado, Bruna, pela pergunta. Olha, a infraestrutura lá é diferente, é bem diferente, né? A gente tem acesso a computadores de alto desempenho, centros de alto desempenho e softwares de uma maneira bem mais fácil do que a gente teria aqui, né? Eu acho que eu não sei no ponto de vista experimental se, né, especificamente na área que vocês trabalham, aí que o Bruno trabalha, se é muito discrepante, né? Mas assim, fazendo um paralelo aí entre a infraestrutura que eu tive acesso lá no Canadá, mesmo que eu fui para o Canadá 10 anos atrás, né? E a estrutura que eu tive acesso lá nos Estados Unidos em 2019, 2020, e a estrutura que eu tenho acesso aqui, que eu construí, ou que a gente tem acesso, sim, a infraestrutura lá fora é muito, muito, muito melhor, né? É mais facilitado o acesso, tá? Mas, por outro lado, a gente não precisa ficar limitado a isso, né? Tipo, é possível fazer trabalhos, né, fazer investigações com a infraestrutura que a gente tem aqui. Não é algo que vai limitar a gente, né? Não é algo que a gente esteja... eu não tenho acesso a isso, então eu estou fadado a não fazer isso. Não é, né? E, além disso, uma coisa que eu sempre incentivo, né, os meus alunos é a questão de estabelecer parceria internacional também, né? Porque, às vezes, você não tem acesso aqui, por enquanto, a algo que mais para frente você vai poder ter acesso aqui, mas lá fora, como eles têm, de repente você consegue esse acesso, né? Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu com a gente naquele trabalho do PFAS. Bom, eu escrevi o trabalho, submeti, um dos revisores pediu para a gente fazer um cálculo utilizando um método, uma abordagem, considerando um ambiente dissolvente que só tem a implementação desse método de maneira legal no Gaussian 2016, é um pacote comercial. Em 2019, eu não tinha essa licença desse pacote aqui, tá? O grupo que eu estava nos Estados Unidos, o enfoque era outro, né? Nem usa quase Gaussian 16 lá, e eu não tinha nem como fazer esse cálculo por mim mesmo, sabe? Só que lá no cluster do Canadá, eles tinham esse software lá. Tá? Então, através da parceria colaborador canadense, eu consegui acesso para usar essa ferramenta. Tá? E aí, obviamente, no artigo eu coloquei, né, nos agradecimentos, olha, esses resultados, a gente agradece, só foi possível pelo governo canadense, pelo cluster do governo canadense, proporcionado pelo colaborador, tá? Mas eu acho que, por enquanto, dá para a gente fazer isso, né? Então, eu não tinha como responder essa questão específica do referi com o que eu tinha na época aqui, tá? Hoje eu já tenho, eu comprei uma licença do Gaussian 16 no ano passado, tá? Mas, então, eu acho que a gente consegue, mesmo com a infraestrutura que a gente tem aqui, desenvolver trabalhos assim. E o que a gente não consegue... Ou a gente aguarda um pouco e vai em busca de conseguir ter aqui, ou a gente vai tentando com colaboradores, tá? A gente tem colaborador... Perdão, ele subiu aqui. Colaboradores, tanto nacionalmente, que às vezes tem, tá? Mas internacionalmente é bem mais fácil de conseguir. Tá bom, obrigada. Nada. Legal, Yasmin. Bom dia, professor Gabriel. Obrigada pela apresentação, muito informativo. Eu tenho uma pergunta em relação a essa área de pesquisa de vocês sobre contaminantes. Se vocês estão trabalhando com algo ligado à fotocatálise, a fotocatálise heterogênea, e o que vocês conseguem determinar a partir desses modelos computacionais? Tá. Bom, excelente pergunta, Yasmin. Quando a gente põe catalisador na jogada, fotocatálise ou
fotoeletrocatálise, aí a gente tem uma situação bem mais complicada do que essas que eu mostrei aqui, né? Essas que eu mostrei aqui, a gente estudou simplesmente a fotólise direta, né? Ou seja, a incidência de radiação aí UV na solução contendo os compostos lá, tá? Quando a gente vai para fotocatálise, geralmente a gente tem a utilização aí de... Os catalisadores, eles estão no estado sólido, né? E a gente tem muito processo que ocorre na interface aí, né, da solução com o catalisador. E isso complica demasiadamente para a gente modelar, tá? Então, assim, a gente ainda não tem atacado fotocatálise, tá? Todos esses trabalhos que a gente fez com a questão do enfoque de degradação de contaminantes foi sondar a fotólise direta, tá? Mas, assim, é possível estudar fotocatálise, fotoeletrocatálise do ponto de vista computacional? É possível, só que, assim, as variáveis aí, a complicação, ela vai crescer exponencialmente, tá? Então, assim, a gente está começando a tatear algumas coisas assim, tá? Tanto que os métodos a serem empregados vão mudar consideravelmente, tá? Como se descreve o sistema, o processo, a situação muda muito, tá? Então, assim, a gente não tem feito esse tipo de enfoque aqui, tá? Ok, obrigada. Legal. Bianca. Bom dia, professor. Parabéns pela apresentação. Foi muito informativo. Eu fiquei com uma dúvida quanto à técnica de espalhamento, né, de elétrons, do choque de elétrons. E eu queria saber se o equipamento ele também detecta esses espalhamentos inelásticos. Certo. É o seguinte, o que eu faço é a simulação, né? Então, para mim, eu estou preocupado em descrever só o espalhamento elástico, tá? Quando você faz o experimento, por exemplo, lá em São Carlos, o professor Manuel Gustavo, no DQ, ele é experimentalista dessa área de espalhamento, tá? Então, no sistema que ele utiliza lá, tá? A depender do sistema, ele vai conseguir detectar elétrons que são espalhados elasticamente, tá? Ou até ele está preocupado em estudar, por exemplo, as seções de choque associadas à ionização do elétron. Tá? Então, ionização, quando você incide um elétron de uma certa energia que é suficiente para arrancar um elétron da molécula, tá? Então você tem aí a ocorrência de um processo inelástico. Tá? Existem outros grupos que estão preocupados e estudam do ponto de vista experimental a questão da excitação eletrônica, né? Quando você tem a interação de elétrons aí e a energia trocada não é suficiente para ionizar, mas sim para causar uma excitação eletrônica na molécula, ou uma excitação rotacional, vibracional, ou acoplada aí, né? Vibrônica, etc., você pode estudar o que ocorre do ponto de vista experimental, sim. Tá? E assim também tem grupos teóricos que estudam processos inelásticos um por um, excitações, do ponto de vista teórico. Então, é possível. Obrigada, professor. Legal. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Interessante vocês verem que a intenção de trazer o Gabriel é mostrar que, mesmo com teoria, a gente consegue trazer, ou dentro da aplicação dos materiais, ou mesmo, que uma ideia que tem falado para o Gabriel, ele começou a ter umas ideias esses dias, até mesmo dos materiais, tentar entender os materiais, né? Então, a gente pode fazer a interface hoje com química, física teórica, que é importante para entendermos que existem essas nuances, né? Porque muitas vezes, pelo menos eu na graduação falava química teórica, física teórica, dá aquele arrepio na espinha, né? Nossa, olha, que diferente, que longe que tá. E aí, às vezes tomando muitas vezes cerveja com o Gabriel explica sempre de maneira muito
ele consegue trazer para o público que não trabalha na área isso, né? Então, é importante nós, como químicos, físicos, engenheiros, entendermos que realmente isso é importante, que a parte teórica ela vai te dar sustentação e também vai te abrir linhas de novas, talvez, de aplicação também, né? Então, às vezes, com uma explicação de algo que você fez do modelo mais tradicional, você começa a expandir isso e chegar até em modelos mais complexos e chegar realmente na população e entender que para a sociedade a parte teórica e a parte prática são importantes, né? Às vezes eu vejo que se dá muito valor em sociedade, se dá valor para modelos práticos, né? Olha, o cara viu, fez isso, né? Faz aquilo, mas ninguém vai conseguir chegar e aplicar algo de química, física ou engenharia sem ter os modelos teóricos, né? Que vão dar sustentação e ampliar mais ainda essas aplicações, né? Ampliar o mercado, ampliar mesmo o uso de materiais que nós desenvolvemos. Então, acho que isso fazer essa interface, que é importante que vocês tenham isso em mente, né? Porque ter o contato com química física teórica ele não é uma coisa simples. A gente vê uma disciplina, às vezes, alguma coisa aqui ou colar, mas ela está muito mais próxima do que todos nós pensamos. Acho que isso é importante. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar, então. Se ninguém tiver uma pergunta, algum comentário. E o e-mail... Gabriel, coloca seu e-mail aqui para se alguém quiser entrar em contato. Às vezes aparece alguma curiosidade. Vou colocar aqui. Eu vou colocar esse do Yahoo. O do CNPq, cara, ele não funciona direito. Não é uma coisa mais complicada. Mas se alguém quiser, qualquer hora, saber mais sobre o assunto, como eu disse, o Gabriel está em processo de mudança de universidade. Acho que nos próximos meses, anos aí, vocês vão ver mais a cara dele no nosso programa. E isso vai ser um prazer enorme. Tá bom? Gabriel, vou encerrar aqui. Agradeço. Daí eu faço o do tchau depois. Eu vou encerrar aqui a gravação para podermos fazer depois subir esse vídeo no YouTube. Então, agradeço mais uma vez você. Eu que agradeço.